Nuno Melo, ficou muito claro pelo Sérgio Sousa Pinto de que o PSD seria o parceiro privilegiado por razões da história recente, desde logo a aprovação do PEC. Pergunto-lhe se, perante o que ouvimos hoje, estamos na iminência de uma crise política ou não. Nós, em crise política já nós estamos em cima da crise política no sentido em que o PS se recusará a governar se o orçamento não for aprovado. Sério, vamos buscar uma coisa. Este governo é em si mesmo a expressão de uma crise política. Não sei se já perceberam todos que nós estamos numa espécie de estado de pré-falência. E esse é o grande legado que o nosso Primeiro-Ministro José Sócrates vai deixar às gerações vindouras. E enquanto há 5 anos anda para aqui a dizer uma coisa e o seu contrário, mais ou menos à razão semanal, o país vai-se afundando e, curiosamente, não vai ter muita gente que vota nele. Eu até não sei se neste momento, se fosse a votos, a vida não lhe correria bem. Mas, enfim, isso são complexidades de outra natureza. Mas o que é, talvez, importante que as pessoas percebam é que, enfim, num quadro assim mais ou menos rápido, nós temos hoje, enfim, o déficit aumentou, disparou em relação ao ano passado. São neste momento mais 446 milhões de euros. E temos que dizer que isto foi assim quando houve congelamento de salários e quando se congelaram as admissões da função pública. Note-se bem. E apesar disso, aumentou desta forma. Portanto, falta saber como e porquê. Temos, neste momento, na emissão de dívida há 10 anos, por cada 1.000 milhões de euros, nós pagamos mais 40 milhões de euros do que a Alemanha. Está-se mesmo a ver, somos muito mais ricos, portanto podemos pagar mais. E isso resulta do que Nuno Melo? A Alemanha, já lá vamos. Não, isto resulta do desbaratar da credibilidade nacional na praça internacional por um protagonista que não soube dar essa credibilidade, pelo contrário, desbaratou nos últimos anos, que enfim, este Primeiro-Ministro é este Governo e disso ninguém tenha nenhuma dúvida. Nós temos neste momento o risco da dívida ao nível da Grécia, não é verdade? E, portanto, quando a Grécia começou nesta dita crise, que foi invocada pior do que nós já estamos ao nível da Grécia, quando era suposto nestas medidas temos conseguido. Não acredita que teremos que recorrer ao Fundo Europeu ou não? Já lá vamos. Deixe-me só dizer-lhe, só terminar este raciocínio e este resumo que é importante para perceber a que é que chegamos. Nós, depois, enfim, neste governo conseguimos vender 30 toneladas de ouro há cerca de 3 anos, quando o ouro estava barato, não é? Agora seria bom negócio, porventura, quando ele era pago caro, mas não. Temos este governo, inteligentemente, vende o ouro quando o ouro não vale, quando o ouro vale muito pouco. E agora vai-se endividar mais um empréstimo, e entre 700 e 1.000 milhões de euros, quando sabemos bem, enfim, as condições são muito piores, porque temos as taxas todas muito mais elevadas. Portanto, é nesta altura, quando já está tudo mal, que vamos contrair mais um empréstimo entre 700 e 1.000 milhões de euros. E, curiosamente, conseguimos ouvir também o Ministro das Finanças a dizer, mais uma vez, uma coisa e o seu contrário, porque infelizmente nós temos hoje um Ministro das Finanças que já não é o professor universitário que, enfim, que certamente é muito respeitável, mas é uma pessoa que basicamente reflete aquilo que é uma opinião do Primeiro-Ministro, é pouco jeito para isto. Fala-me muito bem, é um bom orador, é bom em debate, mas não tem jeito para governar. E a prova que não tem jeito para governar é nós estamos como estamos. E o Ministro Teixeira dos Santos disse, ainda há dias, dizia, verão como no próximo Orçamento de Estado, serão reveladas reduções significativas na despesa. Hoje, num debate parlamentar, vem dizer, afinal, diga lá, o PSD, onde é que vamos cortar na despesa. Ora bem, ou o próximo Orçamento de Estado vai revelar cortes significativos na despesa, ou então não tem por onde cortar nesta despesa. Mas é bom que, ao menos à razão de poucos dias, seja capaz de se entender. Porque ele é que é o Ministro das Finanças. E eu posso-lhe talvez adiantar qualquer coisa, enfim, até naquilo que o Ministro Teixeira dos Santos também terá lido. Foi revelado um estudo esta semana que nos dizia que, por exemplo, 13.740 entidades vivem à custa do Estado. 13.740 entidades. E destas são 356 institutos públicos, 639 fundações, 343 empresas públicas, 87 parcerias público-privadas. Isto talvez seria seja qualquer coisa. Não, é muita coisa, mas, ou seja, para começar, num governo que se dá ao respeito, não seria admissível nós verificarmos o que verificamos esta semana com as águas de Portugal e com as estradas de Portugal. Porque, por exemplo, o Governo definiu, já neste contexto de crise, que invoca para tudo e para mais alguma coisa, que as empresas públicas não podem ter um grau de endividamento superior a 7% e que, por exemplo, na política relativa aos veículos, por cada 3 veículos abatidos, só pode ser adquirido um. Nas águas de Portugal, o que é que acontece? Renova-se a frota. 34 novos veículos. Venderam-se, abateram-se 34 novos veículos. Portanto, não se obedece das duas uma. Ou não obedecem premeditadamente ao Governo,
e o Governo não se dá ao respeito, ou então o Governo diz, bom, muito comprem, e dizendo comprem... Nuno, feito o diagnóstico, só mais uma coisa, nas estradas de caminho? Portugal, só sensação nisto, nas estradas de Portugal, nós temos o Dr. Almerino Marques a dizer agora, bom, nós não vamos cumprir o limite de endividamento de 7%. Mas então, de que é que me vale ter um Governo que faz essas declarações tão inflamadas, não é? Através da comunicação social e no Parlamento e em todo lado, a dizer é assim, a crise é assim, nós também mostramos como no nosso setor, desde logo empresarial do Estado, tentamos dar algum exemplo, não se pode aumentar o grau de dividendo a 7%, e vem um administrador de uma empresa pública e diz, pois eu não vou cumprir. Noutra empresa pública renova-se a frota automóvel. 34 automóveis, topo de gama, não tem problema nenhum. E acha-se isto normal. Onde vamos? Ou seja, só para terminar, e perante todo este cenário, este governo que diz que está preocupadíssimo com a crise política em cima da crise económica, insiste num troço do TGV, não é? Exatamente. Serão Caia, que depois ainda por cima anunciou, ia custar, eu tenho aqui os números, 1.340 milhões de euros, para ter sido revelado há dias num documento que afinal os 1.340 milhões de euros são 2.760 milhões de euros, não é? 2.760 milhões de euros, não é o dobro, mas andará próximo disso. E ainda falta o mais caro, não é? Que é a ligação a Lisboa e, por exemplo, a travessia sobre o Tejo. E é com o governo assim que nós nos temos que ver. E eu pergunto, bom, eu às vezes digo-lhe, venha à crise política, mas mudem qualquer coisa, porque nós com este governo não vamos lá. E estamos a enganar, e este governo é um dos grandes fatores de falta de credibilidade do Estado, porque este governo representa o Estado, foi eleito, mas já não tem capacidade, desbaratou a nossa credibilidade, e nós assim não vamos lá. Já voltaremos a